Olá, estamos ao vivo. Espero que você esteja me ouvindo, porque a gente trocou hoje o microfone. Boa noite. Eu sou Almir César Filho e começa o Economia é Fácil. O Economia é Fácil, versão estendida, é um programa de economia que vai ao ar sempre às 20 horas de quintas-feiras, edições inéditas, aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. www.clwebradio.com www.clwebradio.com é nosso endereço eletrônico na internet, nosso site, que você pode nos acompanhar por streaming e também pode nos acompanhar por aplicativos de rádio online, como iRádio, RádioNet. Vocês baixam na Play Store para smartphones, tablets e Smart TVs com sistema operacional Android. E você também pode baixar nosso aplicativo exclusivo lá na Play Store. Né? Basta digitar lá Censura Livre Web Rádio. Então, vamos com uma nova edição, uma edição inédita do Economia Fácil. Aqui no programa a gente tenta traduzir para a linguagem dos trabalhadores, tá bom? O que interessa aos trabalhadores com relação às questões, os fatos, os destaques do noticiário, com sempre o recorte à economia, a questão econômica do trabalhador, da trabalhadora, que nos interessa, sem o blá 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 do economês, sem, é claro, os interesses dos grandes patrões. Aqui o que prima é o interesse da classe trabalhadora, seja o trabalhador da cidade, do campo, trabalhador assalariado ou pequeno empreendedor. Tá bom? No Economia Fácil de hoje, o tema não poderia ser um tema diferente do que este, que é pânico global faz bolsas despencarem temendo recessão. Pânico global faz as bolsas despencarem. Esse é o tema do Economia Fácil de hoje, quinta-feira, 15 de agosto de 2019. Por que a escolha desse tema? Porque os últimos 2, 3 dias só se fala isso no noticiário econômico. E por que é um tema tão palpitante? Porque está em jogo muita coisa. Os lucros dos patrões, mas também nossos empregos. E como aconteceu isso de uma hora para outra? Foi uma coisa de um passe de mágica? Não. Nós vamos tratar aqui hoje na Web Rádio Censura Livre. Antes da gente prosseguir, queria pedir para você que estiver nos assistindo, compartilhar, tá bom? Quem estiver assistindo tanto pelo aplicativo nosso, você tem uma função compartilhar, que você pode compartilhar para as suas redes sociais, seja o Facebook, WhatsApp. E quem estiver nos assistindo pela live aqui, a live que vai ficar salva na nossa página no Facebook, por favor, compartilhe nos grupos para a gente poder difundir o programa, distribuir para mais pessoas, para poder vencer os algoritmos do Facebook. E a gente precisa que você curta e compartilhe. Como também mande sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, seu comentário, seu voto de boa sorte, sua boa noite aqui lá nas nossas redes sociais, tá bom? Vou, inclusive, ler ao vivo aqui os comentários. Uma última questão também, eu não estou, como vocês podem ver de novo, não estou no estúdio da Censura Livre, Web Rádio, não estou no estúdio. Eu estou aqui na redação da Nota, num cantinho que eu tenho aqui na redação da Nota. Por questões logísticas, não deu para ir, mas a gente está fazendo aqui a transmissão. Eu estou do outro lado da cidade, o Antônio Figueiredo está lá no estúdio. Agradecer a ele, parabenizar sempre ele pelo programa, pela audiência também que ele tem. E ele faz o apoio, ele está lá operando os equipamentos para você poder ouvir pelo site, pelo streaming, como também mandando aqui dúvidas, críticas da galera. Eu estou aqui com um laptop aqui, ó, para vocês
mandarem seus comentários. Eu quero, como sempre, pedir para vocês, por favor, compartilhar, tá bom? É importantíssimo, é uma forma da gente vencer os algoritmos do Facebook, conseguir aumentar a nossa audiência e mais pessoas participem, tá bom? Lembrando que a Web Rádio Censura Livre, ela é uma emissora sem fins lucrativos, é uma emissora de trabalhadores para trabalhadores. O Jorge Cabral já curtiu, queria agradecer a ele, pedir para ele compartilhar no próprio perfil dele e, se for o caso, também mandar para a galera via Facebook, via WhatsApp, né, para a gente poder disseminar, né, nosso programa. Aqui a gente não engana você como faz os especialistas que a grande imprensa dos patrões fazem, né? Eles pensam economistas que convém a eles, que vão dizer o que interessa, ou muitas vezes nem economistas, na maior parte das vezes não são economistas, são pessoas de outra formação que estão ali em postos de trabalho ligados aos bancos, tá bom? Então, eles representam os interesses dos bancos que ganham muito dinheiro, quase em qualquer circunstância, a despeito de gerar desemprego, injustiça ou mesmo perda para o seu país, para o seu povo, tá bom? Então, eu peço aí a ajuda de vocês, compartilhando e também contribuindo. Ao final a gente fala. Também uma última coisa, a gente não vai ter participação ao vivo de entrevistado. Eu vou, no próxima semana, vamos tentar voltar a fazer do estúdio, porque lá a gente consegue, inclusive voltando aos nossos amigos economistas de outras temáticas, para dar uma segunda opinião. No final também do programa eu vou fazer, controlando aqui o horário, 2 resenhas. Vou fazer a resenha desse livro aqui, muito legal, tá? Aqui, ó. Eu não consigo fazer o espelhamento, por isso que eu acho que está, inclusive, tá fazendo invertido, né? Acho que eu estava tentando pela transmissão, mas daqui a pouco que é o Economia Fluminense, análise da conjuntura e perspectivas do Alcimar Chagas. Conheci o autor, eu queria fazer propaganda do livro, tá? Porque o livro é bom, eu li o livro e vou falar mais a respeito dele no final, quando a gente faz as resenhas da noite. E também esse aqui, ó, Capitalismo em Crise, da editora Sanderman, uma coletânea de alguns artigos de intelectuais, né, que estão discutindo a situação econômica. Esse livro já tem um tempinho, ele não é recente, é de 2009, mas ele cada vez está mais atual, já tem 10 anos e está muito atual. E tem catálogo, então você pode comprar e não é caro, não é um livro, nenhum dos dois são livros caros. Esse aqui, inclusive, até mais barato que o outro. E tem catálogo os 2 livros para vocês, uma dica de leitura para vencer a bolha que os patrões fazem, né, em cima da gente, que é trabalhador, tá bom? Não são 2 livros que você não precisa ser economista, tem para falar a respeito, tá legal? Então vocês vão entender, vão aprender muita coisa, tá? Vamos lá. Tema do dia. Blim, 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 blim. Tema do dia. Já falei muito, já fiz muito. 10 minutos quase aí de preâmbulo, né? Vocês viram aí, já estamos aí praticamente no 3º dia. O pânico foi mais na terça-feira. Começou ontem alguma coisa e hoje também. A Bolsa de Valores no mundo todo caiu, fechou, né? Os 3 principais mercados americanos fecharam numa queda de 3%, o que é considerável para a economia americana, que a bolsa não flutua de maneira tão ampla.
E vários analistas já apontam sinais de que os Estados Unidos pode estar em recessão. Além da bolsa, apareceu um outro indicador muito importante, que foi a inversão da chamada curva da taxa de juros. Isso eu vou explicar logo depois, tá bom? Esse é um indicador importante porque sempre quando acontece essa inversão, tá? A economia americana entrou em recessão, certo? Das nove recessões, pelo menos 6 aconteceu essa inversão na curva da taxa de juros. Eu vou explicar o que é, parece o nome. Mas é o seguinte, a economia brasileira já vinha passando por maus bocados, mas a bolsa estava borbulhando. Altas cotações. E embora na segunda já deu um balancinho. Ainda não tinha a ver com a crise, com esse pânico global. Estão sendo chamados assim pela grande imprensa. O que aconteceu com o Brasil? Muito resultado da eleição argentina, somada também à divulgação dos últimos indicadores da economia brasileira, especialmente o último do Banco Central, com o anúncio do IBC-BR, que é uma antecipação dos dados do PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Sendo que o PIB é apurado pelo IBGE. No IBC-BR, o Banco Central procura identificar a atividade econômica, não a soma das riquezas, o crescimento da soma das riquezas. E no IBC-BR apontou que o segundo trimestre, tá? Julho, junho, maio, foi de recessão. Quer dizer, crescimento negativo, decrescimento. Sendo que no primeiro semestre também foi assim. E a expectativa para esse ano, gente, era uma expectativa de crescimento com Bolsonaro. E não foi isso que vem acontecendo. As expectativas do Banco Central, as expectativas do mercado financeiro, está acontecendo justamente o contrário disso. Mas eu digo a vocês que a culpa, inclusive, é do governo Bolsonaro. Não é só o que ele herdou do governo Temer, ou mesmo do governo Dilma e tudo, entre aspas, a bomba relógio do governo PT. Não é nada disso. O que aconteceu é que nos últimos 6 meses a economia, de fato, patinando do governo Temer, porque não se mudou as questões centrais da economia brasileira, se insiste numa agenda neoliberal de retirada de direitos sociais, que no fundo ataca a demanda agregada da economia. E durante os últimos 6 meses, o governo Bolsonaro não fez praticamente nada de política econômica, segundo a frase mais corriqueira repetida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que é um arquibanqueiro, um mega banqueiro, nós não precisamos de política econômica, precisamos aprovar a reforma da Previdência. Ora, a reforma da Previdência foi aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, parece que tem voto para aprovar, é quase toda o que o governo queria e é uma droga o resultado da economia brasileira. Não está se manifestando. O Paulo Guedes dizia que mesmo que a aprovação se desse na metade do segundo semestre, a economia iria retomar confiança, já com a tramitação, e haveria investimentos, as empresas iriam investir, com investimento você retomaria a atividade econômica e geração de emprego. E não é isso que está acontecendo. O desemprego continua numa casa muito alta, um patamar altíssimo, né? Ele está oscilando os 13%, né? Portanto, inclusive mais do que durante o governo Temer, que já era um desemprego alto, né? Nesse caso, o último mandato da Dilma, o desemprego estava baixo, né? A economia estava desacelerando. Quando o Temer assume que a economia desgringola, né? Óbvio que tem a ver também com a implementação da agenda neoliberal franca feita pelo Joaquim Levy, curiosamente, que foi incorporada à equipe do Bolsonaro, apesar do Bolsonaro já ter se livrado dele. E o resultado é que a economia brasileira está muito mal. Agora, com a eleição da Argentina, que foram prévias, porém apontando a vitória acachapante, palavras inclusive usadas pela grande imprensa, da oposição kirchnerista, né? Na qual inclusive a Cristina Kirchner, a presidente que antecede o Maurício Macri, estava vice na chapa, está como vice nessa chapa.
a oposição prometeu, inclusive, reverter a política neoliberal. O Macri aplicou praticamente toda a agenda neoliberal que Temer tentou fazer, que Dilma, o segundo mandato de Dilma tentou fazer e não conseguiu, que o Temer também tentou fazer e que o Bolsonaro está tentando e está, inclusive, com alguma eficiência aplicando. Então, e lá a economia desgringolou. Lá a economia de estagnada foi para uma grande recessão, com grande desemprego. Curiosamente, por um lado, com recessão, mas com grande inflação. Obrigando, inclusive, o governo Macri a fazer uma série de medidas que ele condenava quando ele assumiu a presidência ou era candidato a presidente, que taxava determinadas medidas como populistas. O mercado financeiro ficou muito preocupado com a vitória. A economia brasileira tem profundo laço com a economia argentina. O Brasil e a Argentina são grandes parceiros comerciais. Várias empresas brasileiras, argentinas têm seus donos brasileiros. E também tem o efeito chamado efeito Orloff, que é o rebatimento, né? Então, os empresários brasileiros e os rentistas estão se antecipando a vitória da oposição ou uma piora da economia argentina e tirando o seu dinheiro, de seus dinheirinhos do mercado financeiro brasileiro. Aí, para acrescentar, na terça-feira veio o BAC, que é duas coisas. A China disse que iria sobretaxar mais produtos americanos em retaliação à guerra comercial iniciada por Trump, que impôs severas taxas aos produtos chineses que são exportados para os Estados Unidos. A China disse que ia retaliar. A China também, a autoridade chinesa apresentou dados oficiais que a economia chinesa está em desaceleração e a economia chinesa pelo menos nos últimos 10 anos, vem sendo o motor da economia mundial, um dos principais produtores industriais e um dos principais consumidores de produtos de vários países do mundo. E também tivemos o anúncio da economia alemã, a Alemanha, que tinha sido o país da União Europeia menos afetado. E pelo jeito tá mal, né? Os indicadores de estagnação mesmo, que pode vir a ter recessão esse ano. Esses dois dados, essas duas informações caíram como uma grande porretada no mercado financeiro, que achava e estava de boa, estava com um crescimento da economia americana, né? A economia americana já no final do governo Obama e agora no governo Trump vai muito bem. O Trump, inclusive, ampliou o crescimento da economia e da geração de empregos. Tudo bem que os empregos nos Estados Unidos não estão crescendo, estão sendo gerados com salários mais altos, e sim com o mesmo salário, mas porém menores que os salários de 10 anos atrás, que é antes da crise. Mas a economia americana está crescendo, né? A gente já conversou aqui no Economia Fácil, pelo menos na versão reduzida, que vai ao ar de segunda a sexta, que eu vou comentando com o Antônio Figueiredo, sempre às 8h30 da manhã, que não é exatamente produto da política econômica do Trump, ou mesmo, pelo menos não é o que principalmente ele fala, mas ele está fazendo certas coisas, então não é o que ele fala, mas o que ele está fazendo. E não é corte de impostos que está gerando o crescimento da economia, e sim o aumento do gasto, tanto do gasto público quanto do gasto das famílias, porque houve um incremento da renda, principalmente porque elas voltaram a ter emprego, não está tendo uma queda da renda nos Estados Unidos. Então, isso melhorou o crédito das famílias e elas voltaram a consumir. Isso era algo que o Brasil podia fazer. Tá? E o Brasil justamente está fazendo o contrário. Está comprimindo o gasto público. A taxa de juros ao consumidor final é 300% ao no cheque especial e no rotativo do cartão de crédito. E você está tirando os salários estão em queda. Para piorar, você está tirando de salário indireto, que são os direitos sociais, né? Então, que é poder de compra. Então,
A economia brasileira tem uma trajetória totalmente oposta. Só que no caso americano, esse ciclo parece de leve recuperação, leve pelo tempo curto, né? A gente, sei lá, tá 3 anos nessa situação, 3, 4 anos, numa situação muito instável, uma crise mundial, e os Estados Unidos passou por uma severa crise. Então, mesmo essa recuperação não está compensando o que houve de queda no passado, está se estagnando. E o resultado na economia americana é a chamada inversão da curva de juros. E aí o que é isso também? Também chamada de inversão da curva do tesouro, né? A curva do tesouro. Por que isso? E o que é? Né? Nós estamos nos referindo à taxa de juros dos títulos da dívida americana, que se estende também ao conjunto das taxas de juros. Lembrando que o governo sempre é um principal tomador de empréstimo. Tudo bem que ele é também o maior emprestador, mas a economia tem essas coisas, depois a gente explica. O resultado é o que está acontecendo de maneira concreta. As taxas dos títulos da dívida americana de 2 anos estão muito maiores, as taxas de juros negociadas no mercado estão muito maiores do que de 10 anos. Quer dizer, os investidores estão correndo para comprar títulos de curto prazo, ao invés dos títulos de longo prazo. E por que está acontecendo exatamente isso? Porque eles estão hoje a economia está bem, mas eles estão achando que daqui a 10 anos, ou pelo menos no longo prazo, a economia americana vai muito mal. Então, e não tem condições de pagar os títulos da dívida, ou vão ter dificuldade de pagar os títulos da dívida, ou o conjunto dos empréstimos, né? Os consumidores, os tomadores de empréstimo, não vão ter condições de pagar. Isso, como eu disse, já aconteceu 6 vezes ao longo das 9 recessões, tá? Do pós-guerra. Ou melhor dizendo, aconteceu 9 vezes ao longo do pós-guerra, sempre coincidindo praticamente com as 6 grandes recessões que aconteceram no pós-guerra. Pós-guerra, pós-1945 até hoje. Então, é sempre um parâmetro que a sociedade americana tem, que alguns economistas têm, como se fosse um termômetro de longo prazo, para sinalizar que a economia pode estar arrumando para uma situação de crise, né? Os investidores, eles procuram se antecipar, né? Os rentistas, se antecipar. E, de fato, alguns indicadores da economia americana fazem eles levar a crer isso. E a própria situação externa. Então, o rentista, ele começa a abandonar a bolsa, o investimento com indústrias, com empresas, né? Ou pelo menos os títulos das empresas, né? Com as ações das empresas, e correr para os juros da dívida. No caso brasileiro, correu para o dólar. Né? Os investidores no Brasil saem da bolsa e correm para o dólar. Nem correm para os títulos da dívida brasileira, correm para a moeda americana, ou para repatriar, ou para ficar retendo o dólar como uma reserva de valor, como uma poupança de emergência. Por isso o dólar chegou a R$ 4,04. E aí o Banco Central interviu e isso levou a uma estabilização do preço. Diz que vai, se for necessário, usar o conjunto das reservas internacionais, que é aquele dinheiro que o Banco Central armazena, né, quando o Brasil exporta ou quando o investidor internacional vem para cá trazendo dinheiro, você converte a moeda estrangeira, o dólar, pelo real. Então ele circula aqui internamente com o real. E essa reserva de dólar fica no Banco Central sendo usada inclusive para esse tipo de situação. Só que em muitos casos isso custa para o cofre público, porque muito desse dinheiro, que quando é convertido, né, são operações com as reservas, as de swap, você paga dívida. Então, o cara ganha dinheiro sempre aqui no Brasil. Se você é rico, você vai ganhar muito dinheiro sempre. E aí o mercado está nervoso, o mercado internacional, inclusive
também tem a situação do Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia, que está muito incerta sobre essa transição. E o Reino Unido acaba de registrar um trimestre de declínio da atividade econômica. Então, há uma ideia muito aberta entre os pesquisadores, como também, né, os atores econômicos, de que uma recessão é iminente, né, no Reino Unido. E essa desaceleração extra parece que vai produzir uma recessão mundial. Então, esse clima econômico muito áspero, né, complexo da economia brasileira, mundial, e também impacta na economia brasileira, e se combina. Então, tem um pânico global e tem um pânico aqui dentro. É até curioso porque os investidores e a imprensa de economia, né, o noticiário econômico, estava comemorando, tava um otimismo brabo, danado, e o governo Bolsonaro está fazendo as reformas, é isso, vamos ter muito lucro, a economia vai decolar. Eu era da ala dos economistas, vocês já ouviram aqui em vários programas anteriores, que a economia brasileira ia piorar com as reformas neoliberais, que a economia mundial está muito ruim, né? Um conjunto, inclusive a economia americana, que para fora, uma imagem para fora está bem, mas que havia muitos indicadores de que a situação da economia americana estava muito mal, tá bom? Então, o resultado é agora, começou a pipocar. Eu avisei, você que é nosso ouvinte, né, essa consultoria de economia que vocês têm comigo gratuita, já tinha mostrado que a economia brasileira e a economia mundial iria muito mal, tá bom? Eu vou tomar uma aguinha aqui e vou ler aqui a mensagem dos nossos ouvintes, né? Como sempre, agradecer nossos ouvintes, dizer que essa live vai estar salva. Quem começou a pegar aí pelo meio do caminho a transmissão ao vivo pode nos assistir a qualquer momento. Vai estar salvo. A gente pede para vocês compartilharem. Quem estiver assistindo a live do Facebook, tá? Vocês podem mandar dúvidas, críticas e sugestões para o nosso WhatsApp. E, é claro, deixar um recadinho aí na nossa página, do Facebook, tá? Que eu vou ler aqui, se tiver pergunta, tá bom? Quem começou a assistir, mas tem pacote de dados, consumir, corre para assistir no nosso site, o www.clwebradio.com, que tem um streaming, um áudio do nosso programa sendo transmitido agora em direto. Ou baixe aplicativo de rádio online, como o iRádio e o RádioNet, que é sempre uma opção. Vocês podem ouvir nosso programa e a programação completa da Web Rádio Censura Livre. Além, é claro, do nosso aplicativo exclusivo, que vocês baixam também lá no Google Play, no Play Store, né? Basta digitar Censura Livre Web Rádio. Tá bom? A gente estava falando o tema do dia, que é o pânico global, explicando que o pânico é um medo com relação a uma ameaça de recessão, mas em algum caso é importante notar um aspecto. Quando os atores econômicos, especialmente do mercado financeiro, em alguma medida, eles tentam se antecipar a prejuízos ou se prevenir de prejuízos, o mercado financeiro fica mal. Diferente do boom do mercado financeiro, quando tem boom do mercado financeiro, nem sempre isso se reflete em situação boa da economia, em geração de emprego, tá? Isso não acontece quando o mercado está mal. Quando o mercado está mal, muitas vezes a economia real está mal. E na maior parte das vezes, o inverso não é verdadeiro. Então, é possível que, inclusive, antecipe-se a crise, né, o precipício, porque fica todo mundo desesperado
E em vez de procurar uma saída da crise, os atores ficam todos alvoroçados e caem no precipício. Então, já para avisar os nossos ouvintes, que assim, pode pensar, não, o valor das ações caíram, eu vou comprar agora, que está mais baixo. Eu não falo isso, não te digo isso não, rapaz. Você que é trabalhador e trabalhadora, eu não recomendo esse tipo de situação, né? Especialmente se você quiser ganhar no curto prazo, porque essa ação agora vai ficar abaixo um bom tempo. É possível que o pânico dê uma estabilizada, né? Daqui a pouco a economia dê uma melhorada, mas há uma situação estrutural, né? Então, mesmo que em uma semana melhore, e mesmo que dure um mês essa melhora na Bolsa de Valores, não vai ser por muito tempo, nós vamos repetir situação de crise no mercado de valores, como também vai ter reflexo na economia. Tá? A economia brasileira perdeu uma oportunidade nos últimos anos, insistiu numa política neoliberal. O Trump, por exemplo, até fala da boca para fora políticas neoliberais e defende junto aos governos que são aliados isso, mas na prática não foi isso que ele aplicou. Então, o resultado é que a economia americana cresceu, mas cresceu com problemas, porque não resolveu os problemas, né, de fundo, estruturais da economia americana. Ele só empurrou o problema para frente. Você empurra seu problema para frente, você consegue, no curto prazo, até melhorar, mas vai chegar sempre um limite. E chegou no limite. Nos Estados Unidos não se gera empregos com qualidade, com principalmente salário. O Trump, por conta disso, passou a aplicar um discurso, uma prática de punir os imigrantes, como se os imigrantes concorressem no mercado de trabalho americano com os empregos dos nativos americanos, que é os nacionais, o que não é verdade, muito pelo contrário, além de ser uma violação dos direitos humanos. E inclusive boa parte dos imigrantes e refugiados são pessoas que estão procurando uma condição melhor de vida. E por quê? Porque o governo americano e as empresas americanas agem de uma forma nesses países, inclusive contribuindo para o empobrecimento deles, em alguma medida. Né? Ou não agindo para melhorar aquelas economias. Eu quero frisar isso bem dado, né? Certo? Frisar bastante aqui. Por sua vez, ele ainda vem com outro discurso, que é um discurso de restrição comercial, de bloqueio, de sanções a outros países, né? De sobretaxas aos produtos importados, aos produtos que vêm de fora para dentro. O resultado é até aumento das vendas do produto interno americano, produzido internamente nos Estados Unidos. Mas isso é por um curto prazo. Aumenta as vendas, mas no curto prazo. Por quê? Porque a economia americana é conectada com as economias do mundo, né? E também um grande exportador. O país que recebe a sobretaxa também resolve retaliar. O Trump não leva isso em consideração, né? Porque ele acha que como a economia americana é muito grande e belicamente poderosa, o país, eles acham que não vão ter retaliação, não vão ter uma resposta. No caso chinês tem. É um país, uma grande economia e principalmente com muito recurso e com recursos bélicos. Então ele não tem medo da retórica militar, beligerante do Trump ou do Estado americano, né, do Estado norte-americano, do poder dos Estados Unidos. Então, está aplicando sanções, as economias, como eu disse, são interligadas e vão ter um prejuízo para a economia. E a sobretaxa não é uma forma de proteger um setor econômico infante, que está crescendo, que é infantil, né? Infantil no sentido que é novo, jovem, que não consegue concorrer com um setor externo maduro. Isso teria um efeito positivo, em alguma medida. Não, são empresas já velhas, com um parque industrial antigo. Então, você, na verdade, está protegendo nem os empregos americanos, do trabalhador americano. Você está, na verdade, protegendo o lucro
de empresários ineficientes que não conseguem concorrer com com o baronato de fora. Está protegendo o baronato de dentro contra o baronato de fora. Punindo o trabalhador interno e o trabalhador externo. Inclusive punindo o trabalhador interno porque ele vai ser obrigado a comprar produtos mais caros. E isso tem um efeito na economia. Então essa situação está empurrando a economia norte-americana para uma crise econômica. E o resultado a gente está vendo, vários indicadores de crise. E principalmente o que o governo americano faz é empurrar a sua crise ou para frente, em alguma medida para frente, e para fora, achando que para fora não vai voltar. E está voltando. Né? Até porque as empresas americanas são donos de empresas lá fora. Se as empresas lá fora estão ruins, tem um impacto sobre a empresa americana. E a conectividade que afeta inclusive os trabalhadores. É por isso que aquela lógica ruim para eles é bom para mim não é verdadeira, especialmente numa economia tão integrada quanto é a economia dos Estados Unidos. Essa situação, como também as crises militares no mundo, né, os conflitos militares, as rivalidades, uma certa corrida armamentista, até que num primeiro momento ajuda a economia americana, por exemplo, a corrida armamentista, porque o consumo do governo americano, comprando aviões, por sua vez aviões constituídos de compostos eletrônicos, de aço, né, e reativa a economia americana. Só que é um produto inútil, que não vai ampliar a produção. Né? Não vai ampliar a produção. Não, mas está sendo feito pelo governo americano. Por outro lado, quando o governo americano faz isso, ele induz com que seus concorrentes internacionais, especialmente aqueles que são seus inimigos, também o façam. Então hoje temos uma corrida que leva a muita instabilidade no mundo. Né? Atritos que não são resolvidos pela via diplomática, até porque os Estados Unidos acha que pode vencer no grito ou na porrada. Então nós temos aí conflitos diplomáticos no Oriente Médio, né? Isso afeta o preço do petróleo. Nós temos conflitos com a China, inclusive para além do comercial, com a Rússia, e isso também não garante a estabilidade do crescimento mundial. Várias empresas estão recebendo sanções porque os Estados Unidos está proibindo empresas de operar ou investir em determinados países, como Venezuela, Irã e Rússia. E aí o que faz? As empresas na Europa não estão investindo nesses países e elas estão tendo prejuízo. E aí diminui o crescimento europeu. Né? Até porque as empresas americanas estão cumprindo piamente essa... E é curioso, porque os Estados Unidos quer punir empresas que não é sua, quer criar leis, né? Obrigações para empresas dos outros. Isso exatamente aquela coisa. Os patrões muitas vezes competem entre eles, tá? Inclusive gerando prejuízos mutuamente. O que os unifica é a porrada no trabalhador. Então, o que o governo americano faz é exportar uma agenda ultraliberal e ultraconservadora. Né? Trump aí está apoiando políticos ou ONGs evangélicas, né? Fundamentalistas para vir na América Latina, para ter uma agenda política, etc. Então isso não é qualquer coisa, isso está conectado. Né? Hoje Israel negou o direito de visita de duas deputadas americanas da oposição do Partido Democrata a pedido de Trump, né? Com um discurso que elas são contra Israel, porque elas são a favor da campanha BDS, que é de bloqueios, desinvestimentos e sanções, que é uma política para punir a economia israelense, particularmente as empresas israelenses, por elas atuarem e o próprio país atuar tal como o regime do apartheid fez na África do Sul. Né? Israel faz com a sociedade, com os palestinos. Então o BDS, inclusive, aconteceu nos anos 80. Vale lembrar que Ronald Reagan apoiou até o fim, tá? O governo dos Estados Unidos e também Margaret Thatcher do Reino Unido apoiaram até o fim o regime do apartheid, inclusive acusando
Nelson Mandela de terrorista, certo? E aí o Trump, por que faz isso? Porque ele precisa dar corpo ao seu eleitorado para que também apoie as suas medidas, inclusive suas medidas econômicas e suas medidas políticas. Tendo em vista que ano que vem vai ter eleição nos Estados Unidos, há um temor que ele não consiga se reeleger, né? Há uma possibilidade, apesar do crescimento da economia, e toda vez que a economia de um país cresce, tem um resultado positivo ao o político da situação, mas, por outro lado, existe o risco da economia americana começar a patinar. Então ele precisa, né, dos trumpistas enfurecidos e defendendo o seu presidente. Israel é a mesma coisa, vai ter inclusive eleição agora em setembro. Isso lembra muita coisa aqui no Brasil, certo? Não é não? Essa necessidade para defender qualquer coisa que seu governo fale e faça. Vamos conversar isso num próximo programa, tá? Então, essa é a agenda do Trump. Essa agenda tem consequências. Tem positivos, mas negativos. E negativos é a possibilidade de emergir uma forte crise econômica mundial. Uma crise mundial igual ou maior que aquela que nós vimos em 2008, 2009, tá? Que quando começou, de certa maneira, essa crise econômica mundial que a gente ainda está, de certa maneira, vivenciando. Muitos países ainda não se recuperaram, ou recuperaram, ficaram mal, né? Ou começaram a piorar, entrar em crise só mais tardiamente, é o caso do Brasil, o caso dos BRICS, né? Outros BRICS, como a Índia e a Rússia, que entraram em crise mais tardiamente, a partir de 2013, 2014, 2015, né? Sendo que a Índia já está um pouquinho melhor, a Rússia mais ou menos, e o Brasil segue muito mal, tá? A China é um caso à parte, embora a partir desse ano a China, que estava crescendo na casa dos 7, 8, começou a crescer apenas 6%, 6 e poucos por cento ao ano, embora esse ano parece que pode crescer apenas 6 ou menos que 6. Então, é isso que está sacudindo a economia mundial nesse momento, gente. Essa é a situação de tensão econômica mundial, tá bom? Então, a partir disso, dessa perspectiva, é que nós temos que, aqui, no nosso programa, apresentar para vocês essa perspectiva, que a crise econômica deve ampliar, pelo menos a crise mundial, certo? Então, você que é trabalhador e você que é trabalhadora, a gente sempre sugere medidas de proteção, né? De se proteger, ter sempre uma poupança diante da instabilidade, a possibilidade de perder o emprego, tá bom? Que se faz sempre muito presente, né? Então, diante dessa possibilidade, é bem bacana por parte do trabalhador dele se proteger, tá bom? Eu vou tomar uma outra aguinha e ver aqui as pessoas que curtiram o programa, tá? E já convidar vocês para nossa resenha. Vou ver se tem alguma última pergunta. Espero ter encerrado, né, a nossa explicação com bastante detalhes, tá legal? Claro, agradecer aos nossos ouvintes, aqueles que estiverem começando a assistir a live agora, vai ficar salvo no Facebook, você pode começar a assistir pelo início, e claro, pedir para vocês que começaram a assistir agora, curtir e compartilhar, por favor, para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre. Tá? O Web Rádio Censura Livre é um projeto sem fins lucrativos, feito de trabalhador para trabalhador, tá? E você pode baixar, você pode nos ouvir esse programa e a programação completa no www.clwebradio.com, ou baixar o aplicativo no Radiosnet e no iRádios, né? Baixar no seu smartphone, no seu tablet e também, olha gente, na sua Smart TV, tá? Nosso WhatsApp para dúvidas, críticas, sugestões é o 21
998336490. Vou repetir, 21 99 8 33 64 90. Tá legal? Então você pode a qualquer momento mandar um comentário, uma crítica, uma sugestão e nossa equipe vai responder a você a qualquer momento. Queria agradecer as pessoas que compartilharam. Foi o Marco Antônio, a Adriana Zeca, tá? Deixa eu ver aqui mais. Também tem as pessoas que curtiram, né? Também pedi para as pessoas, curta, gente. Dê lá seu like para fortalecer o nosso projeto, tá bom? E também compartilhe nos grupos, compartilhe no WhatsApp, que é sempre uma forma da gente vencer, né, os algoritmos do Facebook, o bloqueio que a grande mídia faz a uma comunicação alternativa. Tá legal? Então, antes a gente já ir para vou aqui, ó, quem curtiu, ó, a Adriana Zeca, a Adir Luz, o Márcio Silveira, a Márcia Fortunato, o Marco Antônio Ramalho, o Jorge Cabral, Raslan e a Aredine. E o Clausmar Luiz. A gente agradece, né, por curtir. A gente sabe que tem muitas outras pessoas assistindo, mas quem curtiu, né? Então aí, por isso a gente pede, inclusive, quem estiver assistindo a gente pelo Facebook para curtir. A gente também sabe que tem muita gente nos ouvindo pela internet, pelo site ou mesmo pelos aplicativos, né? Eu vou já na reta final aqui falar das nossas duas resenhas do dia. Pedir licença para vocês. Não ganho nada, não faço jabá. Estou até pensando aqui para ajudar a financiar a emissora a ter uma lojinha virtual de livros que eu recomendo, né? Livros que eu li e recomendo, tá? Como uma forma de financiar a emissora, certo? Não é para eu ganhar nada, eu não ganho nada aqui, tá bom? Quais são os livros? O livro que eu queria indicar para vocês, uma leitura, é esse aqui. A gente tá com a imagem espelhada, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu vou ler aqui, que é o Capitalismo em Crise, a Natureza e a Dinâmica da Crise Econômica Mundial. É uma coletânea com os seguintes autores: o Eduardo Almeida, o Jorge Grespan, a Maria Orlanda Pinazzi, o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, o Ricardo Antunes, Valério Arcari e a Virgínia Fontes. Tá? Esse livro ainda tem o catálogo da editora José Luiz e Rosa Sanderman. Tá? Ele é de 2009 e eu acho muito atual. Muito atual. É uma coletânea de artigos. Não necessariamente eu concordo com o que está exposto com todos os artigos, né? Em todos os artigos e o que pensam todos os autores. Mas muita coisa aqui está atual. Pelo menos os temas, as perguntas, mesmo que as respostas não. Então, aqui se fala sobre a teoria das crises, se fala o papel do imperialismo na crise, né, a questão da erosão do trabalho, o quanto o trabalho vem sendo penalizado e contribuiu para a questão da crise. Questões sobre onda recessiva, onda longa, se faz presente, né, o velho debate sobre ciclos de Kondratiev, que até o Klausmar colocou isso um comentário numa postagem pessoal minha, né? A gente pode debater inclusive aqui, eu vou falar a respeito. Eu particularmente não acredito nas ondas de Kondratiev, mas acredito nas ondas, no debate sobre ciclos de longo prazo da economia mundial, que não é a mesma coisa que as ondas de Kondratiev, tá bom, Klausmar? Em outro momento aqui a gente pode debater, tá? Então, recomendo esse livro, Capitalismo em Crise, a Natureza e a Dinâmica da Crise Econômica Mundial. Tá legal? Coletânea de artigos, é um livro fininho, não precisa ser economista, tá? Para ler a respeito dele, certo? Não precisa ser economista, sociólogo, nada disso. Ótimo livro,
você vai aprender com certeza muita coisa, apesar de ser um livro de debate, de polêmica. Você não precisa saber previamente o que está sendo tratado, os temas. Aqui os autores se preocupam em explicar, né, os conceitos que eles estão trabalhando. Então, uma ótima dica. Ainda está no catálogo da Sanderman, não necessariamente tem uma edição última, tá? Mas está na Sanderman, tá legal? Dica aí pra galera. O segundo livro, tão ou mais bacana, esses assim são autores, podemos dizer, heterodoxos, autores da esquerda, autores alternativos, tá? Então, uma boa parcela deles marxista, tá bom? Eu vou apresentar um livro de um outro autor, outra editora, tá certo? Esse aqui é a minha dica, último do dia da nossa resenha, que é o Economia Fluminense, Análise da Conjuntura e Perspectivas, do Alcimar Chagas, da editora Autografia, tá bom? O Alcimar Chagas é professor universitário com mestrado e doutorado em engenharia de produção e pós-doutorado em economia. E ele procura investigar a questão estrutural da economia fluminense, tá? Então, entender a economia do estado do Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro é fluminense, tá bom? Quem é da cidade do Rio é carioca, tá? Pra galera de fora lembrar disso. Então, para a economia fluminense é debatida os aspectos estruturais da nossa economia, tá bom? Da economia fluminense, que eu sou fluminense, moro no Rio de Janeiro, na Web Rádio Censura Livre aqui no Rio. Então, os aspectos estruturais, os potenciais, e ele procura inclusive tratar por as chamadas mesorregiões. Então ele pega cada mesorregião, a evolução da participação do PIB, os indicadores, tem muito gráfico, quem gosta de gráfico, ou precisa usar para trabalho acadêmico, né? Ou precisa para fazer uma apresentação para sua empresa, para o seu trabalho, é uma ótima dica. O autor vende esse livro, ele também, não só a editora está vendendo, mas ele também. Ele é um professor lá em Campos dos Goytacazes. Tive inclusive a oportunidade de conversar com ele na semana passada. O livro também trata por cada tema, cada área da economia, né? Setor da economia, setor agropecuário, setor industrial, setor de serviços. É muito bom o livro, muito didático. Não precisa ser economista para ler, mas ele tem bastante dado, então ele tem muito número. Não é uma matemática, precisa saber equação nem nada disso. Ele trabalha com muito número, quando são os dados do PIB, né, dados do censo, dados fornecidos pelo IBGE, principalmente. Mais do que botar os dados, dado do IBGE, dado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro também, dado da Secretaria de Fazenda, ele procura traduzir o dado e tentar buscar conexão desse dado com o outro, né? Procura obter a casualidade. Então eu recomendo esse livro, bem bacana, tá? O Economia Fluminense é um livro recente, se não me engano é desse ano, né? 2019, está em catálogo, pode ser achado em livraria, pode ser achado na internet. Certo? Não estou dando dica de livro que você vai ter dificuldade de achar. Para comprar para ajudar o autor. E eu não estou recebendo jabá. Comprar para ajudar o autor que se dedicou a escrever e principalmente a pagar, né, a impressão, procurar uma editora, que não é barato, certo? Dos problemas chaves aí, até porque muitas vezes a edição não é muito alta, não é muito grande, e aí os custos unitários ficam muito altos. Então, ajudar o autor. Então eu estou aqui divulgando, são livros de economia, para você não ser enganado pelos economistas da televisão, que muitas vezes não são economistas. Nessa reta final, gente, eu queria agradecer meus amigos economistas. No dia 13 foi o dia dos economistas, tá? Para quem não sabe, está sabendo agora, o dia 13 de agosto é o Dia Nacional dos Economistas. Foi a data que há mais de 70 e tantos anos, né, a profissão foi regulamentada. E eu tenho muito orgulho de ser economista.
Nossa profissão tem muito pilantra, tem muito cara vendido para os grandes patrões e banqueiros, mas também tem muita gente boa dedicada a aprender a ciência e buscar a justiça social, aplicar essa ciência para o conjunto da sociedade. Nossa ciência ela é complicada porque ela pode ser usada para o mal. Acho que toda ciência pode ser usada para o mal, né? A física, por exemplo, permite fazer bombas atômicas, né? A química permite fazer venenos, fazer guerra química, fazer nitroglicerina, né? Não é à toa que o Nobel criou o Nobel, né? O prêmio Nobel, né? A economia permite que alguns vivam no conforto, se mantenham no conforto, ganhem até mais, enquanto outros vivam na pobreza. Mas também é a ciência que vai permitir tirar as pessoas da pobreza. Tá? Então, queria saudar o profissional economista de verdade, fez faculdade, fez uma pós-graduação, porque tem muito cara aí que estuda meia coisinha e se diz economista. Faz um cursinho de pós-furreco, vira analista de mercado, começa, né? E aí a partir diz que é economista. Ele não é economista não, nem consegue registro profissional como economista. Então se você quer um problema de saúde, procura um médico, procura um enfermeiro, procura um farmacêutico. A nossa sociedade, para discutir economia, tem que debater com economistas e economistas de verdade. Então eu queria deixar isso registrado. Óbvio que o debate econômico não pode ser exclusivo só dos economistas. Por isso, eu estou aqui com um programa para explicar os temas, estou aqui dando dica de livros, mas, sem dúvida nenhuma, tem que se fazer presente o economista de verdade, o economista ligado ao trabalhador e à trabalhadora. Tal como discutir saúde não é algo exclusivo do médico ou dos demais profissionais de saúde, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, não é exclusivo desse profissional discutir saúde, tá? Mas tem que se fazer presente o médico, porque senão é charlatanismo, porque senão é automedicação, certo? Então, tá aqui para a gente registrar aqui no nosso encerramento do nosso programa, né? O quanto é importante termos economistas formados e registrados. E, infelizmente, nós não temos uma regra dizendo que os membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define a taxa básica de juros, têm que ser todos economistas ou de profissões afim que fizeram faculdade e são registrados. Tá? Infelizmente. Quando você está doente, você procura um médico registrado. Quando você vai comprar um remédio, você tem lá um farmacêutico lá na drogaria. Né? Quando você está precisando de cuidados de saúde, você tem um enfermeiro, seja o auxiliar, o técnico ou enfermeiro de nível superior. Então, para a nossa sociedade, para estudar a viabilidade econômica de um empreendimento, saber o custo de uma obra, fazer o planejamento orçamentário de um governo, fazer o planejamento de uma empresa, para fazer uma análise de crédito, tinha que ter presente um economista. E principalmente discutir as questões econômicas, para que não tenha engodo, para não aprovar a reforma da Previdência em base a mentiras. Que se aprove a reforma, eu sou contra, que se aprove em base a verdades e não a mentiras que estão sendo vendidas ao conjunto dos trabalhadores, né, como justificativa para aprovar algo que penaliza a maioria dos trabalhadores. Tá bom? Então, isso é importante, os economistas. Então, o Economia é Fácil, gente, é uma tribuna disso, né? De economistas, mas não só, de você trabalhador, tá? Você que é trabalhador, você que é trabalhadora, tá bom? Já vou para os salam aleikum finais. Antes, pediram aqui para eu repetir o nome dos livros. Dica do livro é o Economia Fluminense, Análise da Conjuntura e Perspectivas, do Alcimar Chagas, editora Autografia, e Capitalismo em Crise, a Natureza e Dinâmica da Crise Econômica Mundial, da editora Sanderman.
vários autores. O organizador é o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, tá? Esse aqui é uma dica fundamental para entender a crise econômica, tá? Semana que vem eu vou dar outras dicas de livro, resenha com certeza, mesmo que a gente não tenha uma entrevista, vou fazer a resenha de outro livro para vocês, uma dica, tá? Eu vou já atingimos o nosso horário, então queria convidar você, meu amigo ouvinte, você minha amiga ouvinte, que pegou pelo meio do caminho a live, voltar lá do início, vai estar salva no Facebook, tá bom? A gente tá com uma dificuldade no canal no YouTube, mas a gente daqui a pouco pretende botar lá e subir tudo, inclusive todos os vídeos, não só da Economia é Fácil, como toda a programação da Web Rádio Censura Livre. Nosso programa vai ser reprisado. Vai lá, procura nossas páginas nas redes sociais, como também o nosso site, que vai estar os horários, né, do nosso programa, do nosso horário alternativo, né, a reprise e a reapresentação desse programa. Por fim, dúvidas, críticas e sugestões, manda um e-mail para a gente, economiaefácil@gmail.com, economiaefácil@gmail.com, tudo junto sem acento, tá? Você pode baixar o aplicativo e Radionet para nos ouvir a programação quando estiver sendo transmitida, programação em direto, como também o nosso aplicativo exclusivo lá na Play Store, né? Digita lá Web Rádio Censura Livre, ou só Censura Livre, que já vai aparecer. Beleza, gente? Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, certo? Eu acho que eu consegui falar todo mundo que curtiu. Se quem não curtiu, quem curtiu eu não consegui falar, eu peço desculpa. Curta, tá? E semana que vem a gente está aqui às 8 horas da manhã com uma live e com uma transmissão ao vivo. Vamos tentar, é claro, fazer do estúdio, porque lá a gente tem um telefone, a gente pode receber um telefonema, dar uma entrevista, tá legal? E aí, pediram de novo para falar o nome dos livros. Aqui, ó, vou dizendo que eu estou sacudindo, não estou mostrando aqui, ó. Capitalismo em Crise, tá? Capitalismo em Crise e Economia Fluminense, Análise da Conjuntura e Perspectivas, tá? Não estou fazendo propaganda do... Agora eu estou virando garoto de propaganda, mexendo. Tá bom? Ficou feliz? Ficaram felizes? Não vou falar o nome da pessoa, não, tá? Porque eu acho que eu errei. Estou mostrando muito, balançando a capa dos livros, tá? Então vou encerrar, agradecer pela audiência, um forte abraço e pedir, como sempre, que vocês contribuam financeiramente com a Web Rádio Censura Livre. Nosso projeto é um projeto bancado de trabalhador para trabalhador, então seja um amigo contribuinte da Web Rádio Censura Livre, tá? Deposite na nossa conta corrente, na conta corrente da emissora, não é a conta corrente da gente individualmente, é da emissora, para a gente manter o projeto, tá bom? A gente não recebe dinheiro de empresa nem de político, tá? Então a gente recebe dinheiro dos nossos ouvintes, dos nossos amigos que contribuem, como também se você participa de um sindicato, de uma associação, de uma entidade de classe, peça para ela contribuir. Quem sabe, inclusive, ela possa receber um programa, né, um horário. A gente tem horário para ter programas, né? E participe conosco, seja parceiro, né, parceiro individualmente, ou sua entidade seja parceira desse projeto. Essa emissora não pode parar e a gente precisa da ajuda de vocês para ela não parar. Para a gente continuar tendo uma programação independente dos patrões, independente dos partidos políticos, tá? Para que eu possa falar aqui mal dos banqueiros, diferentemente que a grande imprensa, que é vendida para os banqueiros, tá bom? Esse programa, como eu disse, é gravado. Eu vou dar aqui a conta aqui, antes de encerrar, eu já estourei o horário da live, ixi Maria. Vamos lá. Banco Bradesco, agência 6.666, 6666, conta corrente 5.602-2, 5.602-2.
602-2. Então, vou repetir, Banco Bradesco, agência 6606, conta corrente 5.602-2, tá bom? Para que o nosso microfone fique no vermelho, ajude a Web Rádio Censura Livre a ficar no ar, tá legal? Um forte abraço a todos e todas. Amanhã eu volto ao vivo às 8h30 da manhã, toda segunda a sexta, às 8h30 da manhã. É um flashzinho durante o programa do Antônio de Pádua Figueiredo, o Boletim Censura Livre, primeira edição, tá? Eu comento sempre os destaques, ou o destaque do noticiário econômico do dia, bate-papo com ele. Vocês podem mandar sua dúvida, sua crítica, sua sugestão nas nossas redes sociais, tá bom? Também queria deixar aqui uma dica de programa. Amanhã o Antônio vai entrevistar uma cantora, uma estrela aí que vai bombar, que é a Raya, tá? Canta música popular, tem uma voz lindíssima. Ele vai entrevistar ao vivo e vai botar as músicas dela. E você pode assistir também uma live, né? Não só ouvir pelo stream da rádio, mas também assistir uma live. Ela não vai estar no estúdio, vai ser por telefone, tá bom? Mas ela tem um canal no YouTube, inclusive, com 2 videoclipes. Então fica uma dica aí, a Raya, que particularmente é minha amiga, mas é uma maravilhosa cantora. Então amanhã, essa é uma dica. E a outra dica, no final da tarde, o programa Deise Alvarenga Entrevista, né? Siga aí com a programação da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro aqui na nossa emissora. www.clwebradio.com, clwebradio.com. Tchau, tchau, gente. Vou desligar a live. Um abraço. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. O Antônio está lá no estúdio. Queria agradecer sempre ele pelo profissionalismo e por ser o nosso mestre aqui do Web Radialismo. Tchau, tchau, galera. Beijos e abraços. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Vou desligar aqui, ó.